Gente, boa noite a todos. Vamos Boa dar noite. início, né, à nossa terceira aula de unidade de terapia intensiva, certo? E hoje vamos dar continuidade a falar sobre os procedimentos realizados na UTI. Como a gente já deu o início na outra aula, certo? Então a gente viu, gente, mais ou menos como é a nossa rotina, né, como técnico de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva. Então, se vocês prestarem atenção, na verdade, quem vai executar as tarefas da unidade de terapia intensiva, que, na verdade, na enfermagem como um todo, né, é o técnico de enfermagem, que vão executar. Então, o médico vai prescrever, né, sua parte de medicações, né, de alguns cuidados que exigir. A enfermeira também faz a sua SAI, que é a sistematização da ciência de enfermagem, pedindo alguns cuidados, tipo curativos, de tantas e tantas horas, né? Mudança de decúbito. E quem vai realizar, na maioria das vezes, na maioria dos procedimentos, vai ser o técnico de enfermagem, certo? Então, a gente tem uma responsabilidade grande, né, na execução dos procedimentos. Então, a gente viu a importância da gente ter segurança. Boa noite, Stephanie. Vou estar aqui presente. Boa noite. Presente. Boa noite. Né, da segurança da gente ter ao executar os procedimentos, né? Porque a gente viu que na unidade de terapia intensiva, os procedimentos não é que sejam mais importantes do que nas enfermarias ou, né, em outros lugares. Porém, a gente vai lidar com medicações, certo? Potentes, que podem mexer com todo o organismo do paciente. Vânia, amor, desliga o seu áudio. Está interferindo aqui. Certo? Então, as medicações que são administradas em uma UTI, ela mexe hemodinamicamente no paciente, certo? Então, por isso que ele deve ser um paciente monitorizado às 24 horas, que a gente já viu, né? Existe cada leito de cada paciente, existe um monitor cardíaco. Nesse monitor cardíaco, vai passar as ondas eletrocardiográficas do paciente, né? Constantemente. A gente tem a chance de aferir a pressão arterial, pulso, saturação de oxigênio, né? Que a gente viu detalhadamente, cada um deles são os sinais vitais, né? Importantes. Então, na hora que a gente está numa administração de uma droga, né? Potente, que tem algum risco de efeitos colaterais, né? É de suma importância que o paciente esteja monitorizado, né? E que a gente saiba administrar com segurança, porque qualquer erro nessa administração, né, pode ser fatal, entendeu? Outra coisa importante também de falar e lembrar é que um paciente de UTI, ele tem muitos catéteres instalados, certo? A maioria vai estar com sonda vesical, né? Sonda nasogástrica, vai estar com o catéter, o intracate, que é o catéter venoso, né? Que vai passar a medicação, né? A administração parenteral, que é pelo central, e tem o tubo, certo? Tem várias conexões administradas nele, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado no manuseio. E ter muito cuidado para não errar, né? A vida e a administração. Tem que ter cuidado quando for administrar, não errar, que se a gente puxar na memória, a gente já viu, né? Relatos de levar a óbito o paciente por administrar numa via errada. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado no manuseio desse paciente, na administração dessas drogas. Vai ser realizado no dia a dia o banho no leito. Já pensaram nisso, gente? A gente vai dar um banho no leito em todos os pacientes da UTI. Então, esse banho no leito requer um movimento, né, mais
extenso, vai ter que virar o decúbito, né? Lavar as costas, às vezes tem curativo, às vezes tem uma úlcera por pressão que deve ser tratada. Então, vai fazer todo aquele manuseio no paciente. É nessa hora que a gente tem que ter cuidado com todas as conexões, né? Para não desligar o tubo, para não extubar o paciente, para não tirar, né, as sondas. Então, tudo que a gente for fazer tem que ser com segurança, certo? Vamos dar continuidade, certo, àquele slide dos procedimentos realizados na UTI. E a gente parou falando sobre acesso venoso, né? Então, a gente viu que o acesso venoso periférico é o acesso venoso que é puncionado por nós, né? Pela enfermagem. Então, a gente vai manusear sempre que nosso dia a dia, que vai nos dar segurança quando for funcionar, certo? E a gente também viu que tem o acesso venoso central. O acesso venoso central não é administrado por nós, enfermagem, porém, para executar esse procedimento, a enfermagem, né, tem que estar do lado, tem que preparar todo o material para que o médico passe o catéter, né? Vocês entenderam, gente, que existem dois tipos de acessos venosos. O acesso venoso periférico e o acesso venoso central, né? Qual a diferença dos dois? A diferença entre os dois é que um é administrado, né, no braço, no antebraço, pela enfermagem, é um catéter menor, certo? A introdução não é tão invasiva, certo? E é um catéter que deve ser trocado a cada 72 horas. Então, a gente, enfermagem, vai funcionar, né, a veia, procurar um de melhor calibre, escolher de preferência que não esteja nas articulações, né? Porque aí, quando está no meio da articulação, facilita que o paciente que ele perca isso aí, o acesso. Então, sempre procurar um de melhor calibre, né, numa região sem articulação. Mas se for o jeito, a gente acaba optando, certo? E sempre que a gente funcionar, a gente vai colocar a data, a hora e o nome de quem realizou o procedimento. Porque quando for passar no plantão, vai contar 72 horas para a troca, certo? Mas professor, o acesso está bom, o acesso está, né, tá permeável, tá normal, eu vou ter que trocar? Vai. Porque existe um risco de infecção, certo? Desse catéter. Esse catéter tem que ser trocado a cada 72 horas. Ele pode causar flebite. Já ouviram essa palavra, flebite? O fleb é veia, certo? É o significado de fleb, vem de veia. E ite, infecção, né, gente? Então, flebite é infecção na veia, certo? Por algum procedimento errado que, né, que ficou lá e infeccionou. Professora, me tira uma dúvida. Todo paciente que ele vai submeter uma cirurgia faz esse acesso venoso periférico? Periférico? Sim. Sim, com certeza. Todo paciente que ele for entrar no bloco cirúrgico, ele vai ter que ter um acesso venoso, certo? Para a administração da sedação, né? Nenhum paciente é cirurgiado sem ser sedado, é um dos grandes motivos, né? Que vai administrar a sedação e outros as medicações. E principalmente também pelas intercorrências. Então, paciente que está no estado, né, submetido a um procedimento cirúrgico, por mais simples que seja o procedimento cirúrgico, ele pode gerar reações, né? A gente sabe que, então, deve obrigatoriamente ter um acesso venoso e um acesso venoso bom, calibroso, certo? Para que tenha um fluxo maior, até de uma introdução de soro, de reposição volêmica.
Entenderam o que é reposição volêmica? Alguém sabe dizer? A reposição do volume sanguíneo. Por exemplo, um paciente está perdendo sangue por alguma hemorragia, ou externa ou interna, ele está perdendo o quê? Volume, não é isso? A gente tem uma quantidade de sangue lá, em média 5 litros, e com a hemorragia ele vai perder esse volume sanguíneo, certo? E o que pode ocasionar para esse paciente é um choque hipovolêmico. O que seria um choque hipovolêmico? Hipo é o que, gente? Baixo. Baixo, né? De volume, e milco, que é mia de sangue, certo? Hipovolêmico é a diminuição do volume sanguíneo, por N motivos, né? Pode ter lá uma hemorragia, pode ser a cirurgia, que foi grande, né? Grande porte. Então, para essa reposição volêmica, cortando. eu vi aqui que tá. Vê se voltou, gente. Voltou? Tá dando instabilidade, né? Tá escutando, não. Vocês Sua voz voltaram tá agora, eu voltei cortando. também? Hã? Eu voltei já também? Voltou, Tá mas tudo tua voz travado. tá cortando. Você já tudo travado para Deixa eu mim. ver aqui no computador. E aí, sim, Professora, Agora vai. que agora vai, né? Deu falha na é conexão aqui. porque cortou. Vou voltar a falar. Vê aí se voltou direitinho. Tá ouvindo direitinho? Estão ouvindo? Ouvindo eu tô, só que a senhora não tá. Meia, né? Deu por visto como é que eu fico aí. Aqui normalizou já, todo mundo. Gente, quem tá offline aí na imagem, fala alguma coisa? Estão me ouvindo direito? Sim, tá bom aqui pra mim. Sim. Tava meio Direito. Ele deu uma falha na conexão aqui, mas voltou. Vocês travaram também para mim. Professora, a senhora chamou a Raquel do Monte? Na chamada? Sim. Deixa eu ver se tá que eu perdi aqui. Celinha Faustino, só chega atrasado. Agora todo mundo ficou Tem tudo duas preto. Raquels, é? É, Maria Raquel e Raquel do Monte. Ah, eu tenho aqui Raquel da Silva Santos. Quem Não. É a Maria. É tu? É a Maria. Bota Maria na frente. é? Pronto. A Maria senhora não chamou Raquel Maria. da Silva Santos, né? E a outra Raquel do Monte é? É. Só Raquel Santos do Monte. Celinha Faustino. dos Santos, é? Raquel Santos do Monte. Vou passar ali por isso. Coloca Celinha- Celiane. É, Celiane. Faustino. Celiane Faustino. Eu só chego atrasada. Apoio, meu filho. Tem chamada, eu tô falta aí tudo. Mas eu tô só organizando ainda, viu? O nome de todo mundo. Ah, Você tá. veio as outras duas, Celiane? Oi? Você vê as outras aulas? Vi, não faltei nenhum ainda. Eu só chego um pouquinho atrasada. Certo. Mas eu tô nas aulas. Gente, estão me ouvindo direitinho? Ou tá cortando ainda? Sim, eu tô ouvindo agora. Então vamos continuar o pensamento, né? Sim, a pergunta de Patrícia foi o seguinte: tem que ter um acesso venoso quando for para uma cirurgia? Sim, por obrigação, só vai com o acesso venoso de bom calibre, né? Que a gente sabe que os acessos existem os calibres, né? Tem o mais fino e o mais calibroso. Então, de preferência de 18 para baixo, né? 18 ou 16. Por que é importante ter um bom calibre? Porque pode precisar de uma reposição de volume,
certo? De volume sanguíneo, uma perda de sangue. Então, quando a pessoa perde sangue, muito sangue, pode ser que ele precise receber transfusão sanguínea, certo? Ele vai precisar receber transfusão sanguínea. Concorda, gente? Perdeu sangue, né? Tem que repor a parte sanguínea. Isso é uma transfusão sanguínea. Porém, lá no pré-hospitalar ou um hospital que não tem a condição de fazer o sangue, as bolsas de sangue, certo? A reposição volêmica é feita com o quê? Com soro, certo? Para estabilizar esse paciente quando ele chegar lá no hospitalar de grande porte, certo? Então, ele vai pedir a transfusão, se realmente perdeu muito, entendeu? E, geralmente, no pré-operatório, antes da cirurgia, quando o médico está avaliando, quando é uma cirurgia eletiva, né? Ele já pede uma transfusão programada. O que seria isso? Viu o paciente que está com a hemoglobina baixa, né? Uma pessoa idosa que teve, por exemplo, fratura de fêmur, né? Uma pessoa idosa. Então, ele já pede a transfusão sanguínea programada, porque na hora, se precisar, já vai ter lá a reserva de sangue para aquela pessoa. E o acesso venoso, né, para fazer a reposição volêmica, a administração de medicações, né? Então, gente, uma cirurgia, um procedimento invasivo, qualquer um deles pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Concorda, gente? A gente viu muito falar, paciente entrou foi para uma cirurgia e não resistiu, não é isso? Então, não importa o porte da cirurgia. Claro que quanto maior, mais grave for o paciente, pior vai ser. Mas, às vezes, uma pessoa jovem, uma pessoa, né, sem comorbidades, ela pode ter uma reação e pode ir a óbito. Então, é inesperado o que pode acontecer, certo? Então, deve haver um acesso venoso, calibroso, e alguns que o médico vai pedir já o acesso central, certo? Que é o mais invasivo. Então, agora vamos falar mais um pouco sobre o central e o periférico. Como eu estava falando, o periférico é de nossa execução, da enfermagem que executa. Não é proibido para o médico executar, certo? Mas a maioria das vezes vai ser por nós. E a gente tem que fazer de uma maneira segura, né? Que seja bem funcionado. Colocar nosso nome, a data e a hora. Porque ele vai durar apenas 72 horas, certo? Tem a validade. E o acesso venoso central, que é a introdução de um catéter, geralmente na veia subclávia, que é abaixo aqui da clavícula, certo? Um procedimento exclusivo do médico, então a gente não pode fazer esse procedimento. É a introdução de um catéter, né, de maior comprimento. Então, ele vai ser introduzido chegando a atingir os órgãos vitais, entendeu? Perto do coração, perto desses órgãos vitais. E essa introdução desse acesso é uma porta de entrada para infecções. Entenderam, gente? Então, vamos pensar aqui. Uma bactéria, deixa eu ver aqui se tem a foto. Então, aqui, complicações do acesso venoso periférico, certo? Flebite e celulite. Não é esse que a gente tem, né? Não sei se vocês têm, né? Celulite. O que é celulite? Inflamação de uma célula, certo, olha? Então, ficou lá, ó, o paciente com a enfermagem descuidada, né? Não trocou esse acesso venoso, ficou lá dias e dias e dias, pode ocasionar infecção ao redor de onde está a introdução do catéter, certo? E também pode ocasionar essa celulite, que é a inflamação dessa célula, gerando
o aparecimento de uma bolha de infecção, edema, avermelhidão ao redor, certo? Gente, só um minutinho, visto que eu vou dar mandar escalar aqui nos meninos. Ei, tá muito barulho, gente. Davi, quarta de aula. Vocês escutaram, né, gente? Que eu não tenho o som. Sei não, esse menino. Gente, entenderam, gente, que se tiver Tu já pegou um caso desse? Hum? Tu já pegou um caso desse, Já. de uma dessas infecções? Já. Essa celulite aí acontece por vários outros problemas, entendeu? Mas a gente já pegou o caso de flebite, né, pelo descuido da enfermagem. Então, é inadmissível para o setor, para o hospital isso acontecer, entendeu? É até notificado. Quando o hospital tem aquele controle da epidemiologia, dessas coisas, sabe? É notificado. Porque são coisas preveníveis, entendeu? Então, isso não pode acontecer, mas acontece, né? Então, preste atenção aqui como fica superficial, né? É uma infecção superficial, né? Na veia ali, na célula por cima. E pode ocasionar até necrose. Estão vendo, gente? Embaixo, essa parte preta, necrosada. Então, Já é um caso bem avançado, né? Avançado, Ficam lá dias e dias e dias, né? Isso aí é uma coisa gravíssima. Porém, gente, se essa infecção for no central, o que é que pode acontecer com infecção no central, né? Deixa eu falar agora, deixa eu continuar aqui falando de cada um para a gente chegar onde eu quero falar. O acesso venoso periférico. A punção da veia periférica está entre os procedimentos mais comumente realizados na área da saúde, seja realizado em atendimento pré-hospitalar, até mesmo na residência, em via pública ou ambulância, ou em ambiente hospitalar, no pronto atendimento, na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva. Esse procedimento tecnicamente simples e frequentemente essencial para tratar os nossos pacientes. Deve ser executado com segurança e eficácia por profissional de enfermagem ou médico, independentemente de sua especialidade. As veias dos membros superiores são as mais frequentemente utilizadas, em função do seu calibre e facilidade de visualização. Na seleção da veia a ser funcionada, devem ser preferidos o trajeto mais retilíneo, evitando regiões de flexão. E na seleção do tipo de catéter, o caso de necessidade de rápido fluxo, deve dar preferência aos catéteres cujos curtos e calibrosos, né? Indicações. Quando é que eu vou colocar periférico? Pacientes hemodinamicamente estáveis, certo? Pacientes chocados e pacientes politraumatizados. Tem que ter uma reposição rápida, né? Quando é que eu não vou poder fazer o periférico? O que é que eu não posso fazer com o periférico? Evitar funcionar em locais com infecção ou lesões de pele. Então, eu peguei lá um paciente que está com lesão de pele, né? Pode ser até já de outro catéter. Então, eu vou evitar fazer a punção em cima dessa lesão, né, gente? Se tiver presença de trombose reconhecida no trajeto do vaso, limitando o procedimento neste local. Se tiver uma veia com trombo ali, né, aquela coisa endurecida, você não vai funcionar em cima desse trombo. Evitar funcionar veias onde haja lesão óbvia, presumida ou potencial entre o sítio de função e o coração. Qual a vantagem, gente, do acesso venoso periférico? Ele podem ser procedidas mesmo na vigência de alterações da coagulação, mínimo risco de complicações, tais como punção arterial ou pneumotórax, certo? Que é uma coisa mais superficial. Outras complicações possuem menor gravidade, certo? Então, se tiver uma complicação no periférico, gente, vai ser uma coisa superficial.
Não quer dizer que aquilo ali não seja complicado, né? Porém, não é invasivo para dentro dos órgãos, como é o central, né? E alguns dispositivos podem permitir que sua extremidade distal seja posicionada em veia central. Qual a desvantagem? Então, a desvantagem desse catéter é o quê, gente? A gente vai ter que trocar a cada 72 horas. Então, o paciente passou lá 15 dias internado, né? Que geralmente tem, né? Tem que trocar 3 em 3 dias, 3 em 3 dias. Então, essa é a desvantagem. E as complicações que podem ocasionar, né? Infecção, trombose, estudem aí, pode ocasionar. O tipo de catéter, como é que eu vou, né, escolher o tipo? A escolha deve ser baseada na indicação de acesso, avaliando as medidas, a velocidade de infusão possíveis com cada tipo. Em relação à técnica de introdução, encontram-se 2 tipos mais empregados de catéteres. O metálico, eu não vou falar muito nisso não, vou falar só, vocês já viram no estágio, os gelcos, conheceram, né? Os gelcos, antigamente a gente utilizava aquele scalp, lembra? Que era uma borboletinha com agulha. Então, aquilo era uma agulha que a gente ia introduzir. Então, eu posicionava a veia e ficava o quê? Dentro da veia, gente? A agulha, certo? Com o tempo, foi substituído pelo gelco. Qual é a diferença desse gelco para o scalp? Ele vai ser de maior tamanho, maior comprimento, certo? E a gente vai furar isso. A gente vai furar a veia com a agulha que tem dentro. Olha ali com o Stefano, né? Vamos furar a veia com a agulha. Na hora que a gente visualizar o retorno do sangue, que vai ficar lá no centro do gelco, a gente vai fazer o quê? Visualizou o sangue, vamos introduzir apenas o catéter e vamos tirar a agulha, certo? Então, um procedimento que vai ser mais seguro, menos complicado para ficar na veia, né? Então, o manuseio do braço, ó, ele pode manusear sem ter complicações, como se fosse uma agulha dentro, né? Então, se a gente quiser ter uma reposição volêmica, for no pré-hospitalar, um paciente, né, com um acidente, que pode estar, então a gente vai escolher o quê? Calibroso, né? 18, 16, até 14. Mas se for um paciente que está lá que vai estar internado, só para administração do medicamento, esse paciente tem contraindicação de receber volume, entendeu? Existem pacientes que não podem receber volume de soro. Paciente renal, por exemplo, ele não vai poder, né, administrar soro nele, por causa do edema, por causa da função renal. Então, depende muito do que o médico pedir e da intenção, certo? Ô, professora, uma pessoa que toma diurético, ela pode estar fazendo o uso do soro? Que precisa tomar diurético constante todos os dias, ela pode estar recebendo soro? Tipo assim, se ela adoecer e for para o hospital, se ela pode tomar soro? Não, assim, a avó do meu esposo, ela tomava um diurético todos os dias porque ela tinha que tomar. Aí ela deixou de tomar porque estava indo muito no banheiro e começou um cansaço. Aí eles levaram ela para o hospital, aí foi medicado vários litros de soro, que só piorou a situação. Se ela estivesse tomando diurético, ela poderia tomar o soro normal. Depende do que foi para que foi administrado esse diurético, entendeu? Existem alguns diuréticos que é para baixar a pressão, que está com acúmulo de líquido. Então, tem que ver o motivo dela estar tomando diurético. Então, às vezes, é a função renal também está prejudicada.
Então, tem que ser avaliado isso tudo, porque às vezes instalar o volume pode ter causado, né, ficou encharcada sem estar conseguindo. Então, pode ser que não possa por isso, entendeu? Tem que ver o motivo. Se tem a ver com a função renal, certo? Aí Não, piorou. deu água no pulmão, deu pneumonia, ela faleceu em São Paulo. A gente levou ela para São Paulo, mas não teve jeito não, ela chegou a falecer. Agora a médica falou que foi porque ela parou de tomar o diurético. Aí acumulou muito líquido, muito líquido. Então, ela estava com problema, né, de pressão alta, tinha pressão alta e diabetes. Aí ela tinha que tomar para circulação, para tudo, né? Aí ela disse que não ia tomar mais não, porque estava indo muito no banheiro. Ah, meu Deus. Aí quando ela começou a cansar, ela não disse que tinha parado de tomar o diurético. Aí leva para o hospital. Aí teve dia dela tomar quase 10 litros de soro. Aí não resistiu não, ela faleceu. Porque ela parou o tratamento, entendeu? Aí piorou a função renal, piorou, né, a liberação dos líquidos e ficou encharcada, né? Pode ter causado cansaço pelo o acúmulo de líquido. Pode ter dado derrame pleural e outras coisas. E quando foi introduzir, né, estava com as funções tudo prejudicadas e acaba que não resiste, entendeu? Então, gente, quando a gente, por exemplo, vou para o hospital, estou no pré-hospitalar, trabalhando no SAMU, entendeu? A gente está atendendo um paciente grave, né? A gente vai colocar dizer todo o quadro dele, pressão arterial, tudo, e vai fazer a introdução do soro, né? Quando a gente coloca esse soro, às vezes a gente não regula logo, já coloca. Não é certo, mas às vezes, diante da situação, diante da localização, colocar. Mas tem que se lembrar que o soro é um medicamento, entendeu? Eu não posso estar administrando soro aberto, sem prescrição médica, sem cuidados médicos, entendeu? Às vezes a gente vê até que o acompanhante abre o soro, né, na enfermaria, e os pacientes só acham que vão ser curados se o paciente estiver tomando soro. Então, vocês vão muito escutar essa frase. Enfermeira, acabou o soro, não vai botar outro, não? Enfermeira, ele está sem tomar o soro, tomou um de manhã, acabou, ninguém botou mais. Entendeu? O povo acha que o remédio, tudo, é o soro. Entendeu? Acho que vai acabar. Quando vocês pegarem a prescrição médica, vocês vão ver lá. Soro fisiológico, soro ringue com lactato, soro, né, glicosado, que vai ter as horas. Entendeu? Existem pacientes que nem soro vai tomar, vai ficar só com gel salinizado, sem nada. Existe paciente que vai tomar um soro em 24 horas. Entenderam isso? Se o médico colocou um soro em 24 horas, tinha um motivo. Ele não pode receber volume, entendeu? Eu vou fazer um gotejamento lento que dure 24 horas. É como se fosse só para manter mais a veia, não é isso? Manter a veia, certo? Só para ficar lá um gotejamento lento. Nesse caso aí, eu posso introduzir um catéter menos calibroso, né? 20, 22, certo? Entenderam, gente, essa questão de catéter? A escolha, né? Introdução, tudinho. Sim. Pronto, então, e a preocupação também com o catéter central, deixa eu ver aqui. E agora é o venoso central. A técnica para obtenção do acesso venoso central é essencial no tratamento de muitos pacientes hospitalizados. Trata-se de procedimento que pode ser executado por qualquer médico, independente de sua especialidade, diferentemente dos acessos venosos periféricos. São procedimentos que exigem maior perícia, treinamento, por serem de maior complexidade e potencialmente gerarem complicações mais graves. Entendeu? Pode ser colocado na jugular interna, na subclávia e na femoral. Certo? Então, ela pode ser nessa região do pescoço, ó. Femoral, ou
jugular, interna ou subclávia. Mas também pode ser introduzida na femoral, certo? A femoral, gente, ela é de última escolha.